Muita emoção e fé tomaram conta da Praça dos Girassóis na abertura do Carnaval 2025. A noite de shows foi comandada por nomes como Aline Barros e Sandro Nazireu. Aline Barros, a denominação religiosa Bola de Neve, Silas Malafaia e outros nomes do mundo gospel participando do carnaval, atraindo pessoas à festa da carne, atraindo pessoas a uma festa que cultua aos prazeres mundanos, obviamente atraindo pessoas a uma festa que cultua demônios. Vai representar a chegada do primeiro deus da mitologia grega que temos conhecimento, que é o deus Caos, responsável pela destruição e o sofrimento no planeta. Para iniciar esse vídeo, eu quero ler o versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 10, o versículo 21 diz assim: Você não pode beber do cálice do Criador e beber do cálice dos demônios. Não poderá ser participante da mesa do Pai e também da mesa dos demônios. Esse versículo, na verdade, esse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, ele representa praticamente o que estamos vendo nos dias atuais. Obviamente, quando falamos da festa da carne, quando falamos do carnaval. E que recentemente vimos essa junção entre pessoas que se dizem de Deus e, na verdade, pelos seus frutos nós conseguimos enxergar. Olha exatamente o que a liderança da Bola de Neve, chamada de muitos por Igreja Bola de Neve Church, disse sobre o carnaval. Então esse título apenas coroa o trabalho que 14 anos a gente tem feito de levar na maior festa democrática do Brasil, que é o carnaval. Uma festa democrática. Uma festa tão democrática que é exatamente isso que eles fazem com a figura, com o simbolismo, com a história do próprio Messias. E que, na verdade, todos nós sabemos que é uma festa, entre aspas, ou um culto a demônios, uma invocação de demônios. Lá no meu canal principal, eu fiz um vídeo dizendo como a espiritualidade, como a ritualística por trás do próprio carnaval faz com que eles, o sistema em geral, tente moldar a perspectiva visual de cada uma das pessoas que está envolvida com tudo isso, participando fisicamente ou recebendo essas informações, por exemplo, pela grande mídia como a própria Rede Globo, a maior emissora que temos no Brasil atualmente, que faz o trabalho de levar essas informações diretamente à casa de cada uma das pessoas. Eu já sou o próprio demônio. É o demônio. Vamos soltar os demônios no carnaval. Se quem puder, bora carnaval. É ficar possuidinho ali, dar licença pro seu corpo para brincar de carnaval. Há uns anos atrás, Silas Malafaia resolveu criar o evangelismo gospel no carnaval. Eu tô aqui com uma bateria que agora o culto vai acabar e essa turma, no evangelismo estratégico, com um grupo de irmãos da igreja, vão para uma área do Carnaval do Rio de Janeiro. E agora vimos Aline Barros, junto com outros nomes do mundo gospel, trazendo ali a abertura do carnaval em uma das cidades do Brasil. Muita emoção e fé tomaram conta da Praça dos Girassóis na abertura do Carnaval 2025. A noite de shows foi comandada por nomes como Aline Barros e Sandro Nazireu. Algumas pessoas vão defender. Eles falam que aquilo ali naquele primeiro dia foi um show gospel e que somente pessoas que estavam cantando para o Criador estavam ali. Mas o que muitos esquecem é que eles estavam, sim, fazendo a abertura da festa da carne, como eles mesmos mostram aí. E que essa abertura de festa da carne atrai muito mais pessoas do que levam essas pessoas para perto do Criador. Até mesmo porque o sistema religioso debaixo desses grandes nomes é um falso sistema religioso. Eles pregam um falso evangelho e todos os vídeos nesse canal aqui, tanto os que já estão no ar,
quanto os próximos têm a função de abrir os olhos de muitas pessoas para que elas não sejam enganadas pela falsa doutrina ensinada por esse sistema religioso nos dias de hoje. E é por isso que vemos a mistura desses grandes nomes com os próprios demônios, podemos dizer assim, na própria festa da carne. Sabe por quê? Porque o Salgueiro consultou a entidade Zé Pilintra. Porque o Salgueiro consultou a entidade Zé Pilintra. E Zé Pilintra pediu que o primeiro casal viesse no último carro da escola. E para isso foi uma operação de guerra. Como uma das maiores cantoras gospel dos tempos modernos, com uma instituição chamada maçonaria, a instituição dos construtores. Os construtores rejeitaram a pedra angular. Não é o tema desse vídeo aqui, mas a Aline Barros, ela tem muitas ligações, principalmente ligações as quais podemos dizer que são subliminares com essa instituição. Imagens que mostram ela, de certa forma, fazendo referência à pirâmide do olho, imagens que mostram ela fazendo referência ao próprio Baphomet, muitas das vezes com uma mão para cima, uma mão para baixo, fazendo referência ao próprio piso maçônico em seus clipes musicais, o preto e o branco, a própria dualidade de Baphomet, para cima, para baixo, preto e branco, homem e mulher, e obviamente, ligando tudo isso, nós temos referências a essa instituição, o próprio pentagrama, que é um dos símbolos trazidos pela própria Goetia de invocação dessas entidades. Estamos falando de pessoas que subliminarmente trabalham nas trevas para fazer com que pessoas que estejam buscando o Criador caiam em um grande engano. Estamos falando da grande apostasia. E é por isso que nós vamos entender o que Paulo disse por completo nessa primeira carta aos Coríntios, para que você possa observar se é certo ou errado o que esses caras estão fazendo. Na carta, Paulo diz assim: ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem o que os nossos pais fizeram, os quais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos estiveram ali sendo batizados por Moisés, na nuvem e no mar. A palavra batizar significa introduzir em. Depois eu vou fazer um vídeo somente sobre batismo, para que você entenda. Moisés não batizou como João Batista, introduzindo as pessoas na água, por exemplo, introduzindo as pessoas na graça, introduzindo as pessoas no Messias, debaixo do Messias. Moisés, ele batizou na nuvem e no mar, introduziu as pessoas naquela nuvem, o qual eles diziam que se fazia a presença do próprio Criador ali, e no mar, atravessando a abertura do mar para um momento de libertação. Todos comeram da mesma comida espiritual. Tudo isso que ele está mostrando para nós aqui nessa carta faz referência a uma figuração. O Antigo Testamento é uma figura para o Novo. E Paulo está usando essas palavras de uma forma gritante para trazer um ensinamento fantástico àqueles que estão entendendo o que ele está dizendo. Todos beberam a mesma comida e a mesma bebida espiritual. A mesma bebida porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era o próprio Cristo, uma figura. Mas o Criador não se agradou da maior parte deles. Por isso, foram prostrados no deserto. Preste atenção, se estamos falando de figuras, nós estamos vendo um povo escolhido que foi salvo pelo próprio Criador, sendo guiados por Moisés. Nós temos uma figura, uma referência à própria igreja, de certa forma. As pessoas hoje que estão seguindo ao próprio Cristo, sendo guiadas para a salvação, mas que estão cometendo erros, muitas das vezes por estarem cegos. Essa figuração, ela reflete as pessoas nos dias atuais, pois conseguimos ver aqui pelo texto que o próprio Criador não se agradou da maioria das pessoas. Você acha que, observando hoje, a população brasileira, por exemplo, nós temos praticamente 90% da população que são consideradas cristãs, seja protestante, seja católica. A maioria é considerada cristã. Naquela época, o Criador não se agradou da maioria das pessoas, deixando-as prostradas
no deserto. Olhe para os dias atuais. Você acha que o Criador irá se agradar dessa maioria que está debaixo de um sistema religioso mentiroso, idólatra e que faz com que pessoas caiam em um grande buraco, sendo guiadas por cegos que também fazem com que essas pessoas continuem cegas? Uma figura. Nós estamos vendo nessa passagem o que está acontecendo nos tempos atuais. Esses templos religiosos, os falsos templos de pedra, as portas largas, que fazem com que muitas pessoas entrem lá achando que estão seguindo ao Criador, seguindo ao Messias, mas essas mesmas pessoas nem estudam, elas apenas ouvem e repetem aquilo que esses falsos líderes, esses falsos pastores, esses falsos pais e falsos mestres colocam na cabeça delas. Uma lavagem cerebral sem tamanho, uma grande apostasia. E o próprio apóstolo continua. Você entenderá porque eu estou lendo isso aqui. E essas coisas foram feitas figuras. Olha que coisa. Ele mesmo está dizendo aos coríntios que tudo isso eram figuras para nós, as pessoas que estão vivendo debaixo da graça de Cristo. Para que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como o povo hebreu lá no deserto cobiçou, ele está falando aos coríntios. Isso serve para todos que estão debaixo da graça de Cristo. Inclusive para nós que somos gentios, pegarmos isso como exemplo e olharmos para o sistema religioso atual com as abominações que eles fazem, principalmente cultuando demônios em uma festa pagã, em uma festa carnal, como o próprio carnaval. E aí ele diz assim: não vos façam idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram. E caíram, num dia, 23.000. Fornicação espiritual. Ele não está falando exatamente de fornicação física, mas fornicação espiritual, que é muito maior e muito pior do que a própria fornicação física. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmurem, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para nosso aviso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Ou seja, isso serve para nós. E aquilo ali foi apenas uma figuração, uma sombra para representar o que estamos vivendo atualmente. Olha que perfeição quando nós observamos o que estamos vendo atualmente. Aquele que acredita estar em pé, olhe para não cair, pois muitos que estão dentro do sistema religioso, cometendo um erro, irão, naquele grande dia, ser julgados por ser cúmplices da grande prostituta, da grande Babilônia, do sistema religioso, a grande confusão desse sistema religioso. Pois quando você compara o que ensinam lá com as coisas de Cristo, você vê que uma coisa não bate, não tem nada a ver com a outra. É por isso que algumas pessoas me perguntam, mas é errado congregar? Se reunir? Não, não é errado. O errado é você se reunir com pessoas que estão pregando um falso evangelho, que estão pregando um evangelho com mentiras, com deturpação, que está debaixo do dinheiro. É por isso que o próprio sistema religioso atual é colocado como uma prostituta. Precisa de dinheiro para se sustentar. A noiva, a verdadeira igreja, a própria noiva do Messias, é aquela que está com ele não por dinheiro, mas por amor. E isso também mostra para nós que essas figuras de uma prostituta e de uma noiva são representações para que nós tenhamos os nossos olhos abertos atualmente para a verdadeira igreja, que poucos se achegam, e para o sistema religioso, que a maioria está lá e esses perecerão no deserto. Deu para entender? Consegue enxergar o que estamos dizendo aqui? E principalmente com essa ligação da idolatria, porque agora ele coloca assim, versículo 13: não virá sobre vocês uma tentação, senão uma tentação humana, porque o Criador é fiel e não deixará você ter uma tentação a qual você não pode suportar. Antes, ele também lhe dará escape para que você possa suportar de qualquer uma das tentações que sobrevier sobre você na sua vida. Então lembre-se disso. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo para vocês como entendidos, e vocês julgam o que eu estou dizendo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos
não é simplesmente a comunhão do sangue do próprio Messias? Olha que coisa bonita. O pão que partimos não é a comunhão do próprio corpo de Cristo? Ele não está falando em algo físico. Ele não está falando do sangue físico ou do vinho. Ele não está falando do pão físico. Ele está falando de algo espiritual. A comunhão do sangue e do pão. Por quê? Sendo muitos, somos um só pão. Olha isso. Uma única igreja, um único corpo. Somos a igreja. Nós não temos como ir à igreja. Nós somos. Porque todos participamos do mesmo pão. Ele está citando coisas físicas para trazer a visão espiritual. Olhe Israel segundo a carne, ele diz. Olhe Israel debaixo da carne, debaixo da lei. Os que comiam os sacrifícios não são porventura participantes daquele altar? Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, eu digo que os gentios sacrificavam e sacrificavam aos demônios, e não ao Criador. E eu não quero que vocês sejam participantes com demônios. Não podem beber o cálice do Criador e o cálice do demônio. Não podem ser participantes da mesa do Pai e da mesa dos demônios. Ou iremos irritar ao Criador? Por um acaso somos mais fortes do que Ele para irritarmos Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É exatamente isso que você pode observar quando você olha agora todas essas pessoas que eu te mostrei. Líderes religiosos, cantores desse mundo gospel, pessoas que são lideranças em denominações religiosas se misturando com o carnaval, com a festa da carne. Ou seja, não caia nessa, porque a maioria das pessoas vai cair. Aquele que acredita estar de pé vivendo isso, olhe para não cair. É exatamente esse texto que eu trago para você hoje, essa reflexão, e eu gostaria que você deixasse seus comentários aqui. Quando olhamos ao profeta Daniel, vimos que ele, quando foi levado cativo à Babilônia, rejeitou comer um alimento que foi oferecido a demônios. E era parte do treinamento, o qual ele estava sendo obrigado, de certa forma, a fazer ali, pois era a própria comida servida ao rei Nabucodonosor. Ele se negou. E você tem negado a participação não só do carnaval, mas em estar presente no meio de rituais feitos para demônios? O pai da mentira é o próprio Satanás. O próprio sistema religioso atual é cheio de mentiras. E se você não assistiu meus outros vídeos, eu recomendo que assista, pois em cada um deles eu tenho mostrado mentiras com um contexto de diversos textos que eles isolam das escrituras, para que você entenda que aquilo ali é parte da porta larga e que nesse momento a verdade tem chegado até você diante de simples vídeos como esse, para que você possa abrir os seus olhos e seguir em diante, seguindo o verdadeiro Evangelho de Cristo, a verdadeira sã doutrina, que dificilmente é encontrada. Se esse vídeo chegou até você, não é à toa. E se você tem alguém a qual você goste e queira que receba uma mensagem como essa, para que a pessoa abra os olhos, eu peço que você mande nesse momento esse vídeo a essa pessoa. Compartilhe. Deixe aí embaixo seus comentários e me diga o que você achou desse mundo gospel, sistema religioso atual, no meio da festa da carne. Valeu, eu te aguardo no próximo vídeo.